Muito boa noite. Um prazer ter esse novo CDC de câncer de mama pela Oncoclínicas aqui de Porto Alegre. Um prazer ter todos vocês participando. E eu gostaria de agradecer, em particular, a presença dos 4 palestrantes da noite, né? O Dr. Tomás Reinert, oncologista clínico e membro do grupo clínico da Oncoclínicas, né? O Dr. Rodrigo Dietzmann, que é gaúcho, oncologista clínico, e que recentemente Lona e é responsável por Precision Medicine, o laboratório, né, que está sendo organizado pela Oncoclínicas. A Dola, né, geneticista, né, chefe da Pessoal de Clínicas de Porto Alegre, né, e o Dr. Pedro Littke, que também é oncologista clínico e é diretor técnico da Oncoclínicas aqui em Porto Alegre. É um prazer e agradeço a todos eles pela presença. Tá? Como introdução do que a gente vai fazer hoje, eu costumo dizer que provavelmente a coisa mais importante que aconteceu na oncologia, em geral, não só oncologia mamária, na oncologia dos últimos 20 anos, foi a seleção de pacientes. Nossa capacidade de identificar características no tumor que eventualmente nos levam a selecionar, seja lá o que for, algum procedimento que é dirigido àquele paciente, e não necessariamente só o tratamento. Tá? E acredito que todos nós reconheçamos o imatinib para o tratamento da leucemia amiloide crônica como um marco nesse processo, uma alteração molecular específica e dirigir uma droga especificamente para esta alteração. De uma maneira muito variável, alguns tumores e algumas áreas têm desenvolvido esse conceito de maneira sucesso, na maior parte dos casos. Provavelmente o exemplo mais claro de tudo isso é câncer de pulmão. E o resultado deste tipo de abordagem é que se a gente seleciona um grupo mais uniforme de pacientes com uma alteração específica que é importante para aquela doença, nós vamos melhorar os resultados. Tá? Então a gente vai classificar os pacientes melhor, potencialmente nós vamos tratar esses pacientes melhor e certamente se a gente faz isso, a gente melhora os resultados. E o que a gente vai fazer hoje aqui, não abordar tudo, mas discutir alguns dos aspectos que eventualmente tem na prática clínica da câncer de mama em relação a esta situação de poder identificar alterações específicas entre as pacientes com câncer de mama e ver que tipo de resultado isto tem quando a gente usa essas alterações. E a pergunta que eu pedi para os 4 palestrantes eventualmente responder é abordar cada um deles uma alteração específica, né, para que a gente possa dizer depois na discussão quando que a gente tem que fazer isso na prática clínica e para onde a gente vai nesse sentido. E com isso eu vou pedir para a Patrícia abordar as alterações genéticas, fundamentalmente, obviamente, BRCA1, BRCA2, e ela provavelmente vai tocar em algumas outras, né? Ela vai fazer uma apresentação de 10 minutos. Depois o Pedro vai fazer a PI3, que alterações relacionadas à enzima, né? O Tomás depois vai falar sobre as mutações de receptores de estrógeno, né? E eventualmente, finalmente, o Rodrigo vai falar de sequenciamento de uma forma geral e quando é que a gente aplica esse tipo de tecnologia para câncer de mama. E com isso depois a gente vai discutir, né? E espero perguntas de vocês, né, nesse sentido. E a ideia é que isso seja o mais interativo possível, as apresentações vão ser curtas e a gente depois pode, né, levantar perguntas entre nós e com a participação da plateia. Então eu gostaria que a Patrícia começasse, né, com a primeira apresentação. Patrícia, muito obrigado. Boa noite a todos. Barrios, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco com vocês esse tema, né, que é um tema muito querido para mim.
Eu vou só pedir que tu me avises quando vocês estiverem conseguindo ver a minha apresentação, para que eu possa dar início. Agora, Patrícia. Ok, muito bem. Então, boa noite. O Barrios nos provocou, então, com 2 perguntas. Quando testar, quem testar? E eu tomei liberdade de acrescentar uma 3ª pergunta, que é como testar. E eu quero falar um pouquinho do contexto, porque esse é um tema muito quente no momento. Tão quente é que nós tivemos um debate sobre isso na última edição do San Antonio Breast Cancer Symposium, onde a gente tem, né, por um lado, uma visão de pessoas, de cientistas como a Mary Claire King, que dizem que nós devemos fazer, então, teste genético em todas as mulheres por volta dos 30 anos de idade. Ela se refere principalmente a BRCA1 e BRCA2, mas ela tem essa luta e essa filosofia de que absolutamente toda mulher, independente de ter ou não câncer, de ter ou não história familiar, deveria ser testada. E no San Antonio, então, houve esse debate que o Mark Robson foi a favor, ou defendeu a posição do a favor de testar todas as mulheres com câncer de mama, e a Susan Domchek contra. Eles 2 já trabalham em vários papers, já trabalham juntos. Então, tem uma série de coisas que evoluíram ao longo dos anos, né, e que mudaram a maneira ao longo dos anos como a gente enxerga o teste genético. E hoje um ponto crucial é que para certas alterações, quando a gente identifica, há um benefício terapêutico claro quando se faz esse diagnóstico. Por outro lado, uma coisa que a gente precisa pensar é que todo teste laboratorial, especialmente um teste genético, ele tem que ser feito num contexto de validade analítica, validade clínica e utilidade clínica, ou seja, aquele resultado tem que servir para alguma coisa que vá efetivamente mudar a conduta do paciente. E, por outro lado, a gente tem toda uma corrente que é o Choosing Wisely, que nos diz que a gente tem que manter as coisas em perspectiva e que também a gente não deve fazer mais do que estritamente necessário em termos de utilidade clínica. Quanto mais nós testarmos, quanto mais genes nós incluirmos, mais alterações nós vamos achar. E a gente precisa lembrar que identificar uma variante germinativa no ensaio multigênico não necessariamente significa que o achado terá utilidade clínica. É muito comum nós termos achados de variantes germinativas que não têm, pelo menos não imediatamente, uma utilidade clínica, um significado que vá fazer alguma diferença na conduta da paciente. Então, basicamente, o Mark Robson mostrou que quando a gente compara o teste só de BRCA1 e BRCA2, um teste de genes de alta penetrância, que são 6, e um painel de genes de alta e moderada penetrância, que são 9, o melhor resultado é quando a gente testa mulheres com critérios. Mas a gente também vai ter alguns achados em mulheres sem critérios, e é daí que vem essa ideia de testar todas as mulheres com câncer de mama, independente da história familiar, independente da idade ou diagnóstico de critérios. E o que ele defende, o que ele demonstra, e está na literatura, é que as alterações que realmente têm utilidade clínica, BRCA1, BRCA2 e PALB-B2, por causa dos inibidores de PARP, basicamente, eles são, a grande maioria das vezes, detectados em pacientes que têm critérios. E o que acrescenta você testar mulheres sem critérios para esses genes é muito pouco, é menos de 0,5%. Tá? Então, o que a gente ganha, esse ganho que a gente vê de testar, né, de ter resultados positivos com um painel de genes que não tem critérios, são genes de penetrância moderada, a TMCHEK2, onde a utilidade clínica é menos clara. Então, a defesa em favor de se testar todas as pacientes com câncer de mama é, especialmente, testar para BRCA1, BRCA2 e PALB-B2. As diretrizes, né, elas vão limitar o número de casos, mas elas vão detectar praticamente todos os casos que têm essas variantes de BRCA1, BRCA2 e PALB-B2. E o que a gente ganha ao testar mulheres sem critérios são achados de variantes patogênicas em genes de menor penetrância e utilidade clínica menos estabelecida.
outro lado, a Susan Domchek defendeu a posição de pontos negativos do teste de todas as mulheres com câncer de mama, tá? E ela faz um conceito muito importante: o teste deveria ser oferecido ou deveria ser mandatório. E é muito importante a gente entender a diferença entre esses dois cenários e também entender o que seria teste diagnóstico e teste de rastreamento populacional, porque existe uma diferença. E aqui ela defende que existem duas correntes, isso na medicina em geral, não é só na oncogenética, que é uma corrente que diz que a gente deve fazer menos e fazer exatamente as coisas essenciais e que tenham efetivamente utilidade clínica, e aí entra todo o conceito do choosing wisely. E, por outro lado, existe uma outra corrente que diz quanto mais, melhor. Por exemplo, fazer exoma completo em todas as pessoas, fazer ressonância em todas as mulheres, especialmente quem tem mamadença, etc. Então, que basta ter um diagnóstico positivo, que isso é suficiente, não se precisa necessariamente ter utilidade clínica. São duas correntes e esse é um debate muito grande em várias áreas da medicina. O que ela mostra que é muito importante e é muito convincente são os resultados desse estudo, que é o PROMPT, que é um estudo que está em andamento, uma base de dados de pacientes que fizeram teste genético com painéis multigênicos, e que é muito surpreendente, especialmente numa população norte-americana, onde a gente sabe que tem uma estruturação muito melhor da oncogenética, por exemplo, do que aqui, que de todas as pacientes desse registro que fizeram cirurgia redutora de risco de ovário e trompas, então salpingoforectomia redutora de risco, 10%, e aí se a gente olhar indicações específicas, um percentual muito maior, não tinham indicação de fazer esse procedimento, que é um procedimento, claro, minimamente invasivo, mas definitivo, e muitas vezes, se feito em idade equivocada, tem uma consequência mais pesada. E pior, quando a gente olha variantes em genes que não têm a menor indicação de fazer salpingoforectomia redutora de risco, porque não tem um risco significativo de câncer de ovário ou trompas, o que a gente vê é que o percentual de recomendações por parte, né, do profissional de saúde em fazer esses procedimentos é muito expressivo, quando na verdade não existe uma indicação. Então, ela coloca como um ponto muito preocupante da ampla testagem de qualquer paciente que tenha câncer de mama, por exemplo, que existe ainda uma baixa aderência da comunidade médica a boas práticas e às diretrizes dessas intervenções. 2 estudos fundamentais que foram publicados agora em janeiro, com milhares de pacientes recrutadas, né, de séries populacionais, ou seja, mulheres com câncer de mama sem critérios para câncer de mama hereditário, séries consecutivas da população, mostram que um conjunto menor de genes tem uma associação significativa com maior risco de câncer de mama em amostras populacionais. Aqui não é quem tem critério para testar, aqui é na população geral de mulheres com câncer de mama. E a gente vai ver que tem 9 genes que mostraram, em maior ou menor grau, uma associação significativa com efetivamente causalidade para câncer de mama. Então, take home message, né? O Carlos pediu para a gente ser breve, para a gente falar em 10 minutinhos aqui, talvez eu passe uns minutos, mas estou tentando ser o mais sucinta possível. Quem testar, né? Ainda, o standard of care presente na maior parte das diretrizes é testar de acordo com critérios clínicos. Então, por exemplo, os critérios da NCCN para indicar o teste genético ou critérios da ANS no Brasil. O que é absolutamente fundamental? Não é mais aceitável, se você vai testar uma paciente com suspeita de câncer hereditário da mama ou ovário, não é mais aceitável testar só BRCA1 e BRCA2. Tem que ter um conjunto mínimo de genes, tá? E tem que ter uma familiaridade com os critérios e quando encaminhar. Toda paciente com variante patogênica ou provavelmente patogênica deve ser orientada quanto à avaliação de familiares. E o ideal é que a gente consiga testar, isso se chama cascade testing, pelo menos 3 a 4 familiares assintomáticos dessa probanda. Quando testar, na maioria das vezes maiores de idade, a maioria dessas situações, né, são pacientes adultas, são doenças de início da vida adulta. No momento do diagnóstico de câncer ou logo após, para definição da conduta, e
E se for um familiar de uma pessoa que a gente já sabe que tem a mutação, a qualquer momento havendo voluntariedade. E aí eu vou acrescentar o como testar aqui, que não foi uma pergunta, mas eu acho que é muito importante, porque aí depende do enfoque. Se o enfoque for triagem populacional, eu acho que nós temos alguns dados mais robustos para considerar principalmente BRCA1, BRCA2 e PALB-B2, pela utilidade clínica desse resultado para um tratamento diferencial. No Brasil, talvez considerar TP53, porque a gente tem uma mutação fundadora que é extremamente importante em termos de frequência, mas a utilidade clínica, o que se deve efetivamente fazer com essas mulheres que têm R337H, isso não está ainda claramente definido. A gente ainda não tem, por exemplo, dados de redução de mortalidade com diferentes condutas. E os genes associados significativamente com risco de câncer de mama em grandes cortes populacionais são 9, estão eles aqui, tá? Então, idealmente, se fosse fazer uma triagem populacional, considerar BRCA1, BRCA2 e PALB-B2 principais e poderia considerar esse outro painel. Já em critérios clínicos, mulheres que têm critérios clínicos, que são então pacientes onde a gente tem uma maior probabilidade para encontrar uma variante patogênica, a gente usa o painel, que é o painel de genes associados a câncer de mama, que são 12 genes, tá? E aqui é importante dizer que painéis extensos, né, 80, 90, 100 genes, não necessariamente agregam valor em termos de utilidade clínica e podem ser considerados no contexto de pesquisa, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque eles podem gerar muito mais confusão do que efetivamente contribuírem para o manejo assistencial dessas pacientes, tá? E a minha mensagem final é que toda paciente em risco para câncer de mama e ovário tem direito a aconselhamento genético pré e pós-teste. Isso é uma prática comum em muitos países, aqui também já é cada vez mais comum. E esse artigo de 5 anos atrás nos mostra, mesmo nos Estados Unidos, uma realidade ainda muito ruim de quase 2/3 de mulheres que são testadas para mutações em BRCA nunca recebem aconselhamento genético pré-teste e muitas também não recebem pós-teste. Então, acho que essa é uma limitação importante que nós temos ainda e que a gente tem que considerar sempre que a gente fala em pedir um teste genético para uma paciente. Obrigada, Carlos, era isso. Deixa eu tirar aqui a minha apresentação, o modo de apresentação. Só um minutinho. E eu não sei Obrigado, se eu fiquei Patrícia. dentro do... Mas eu acho que sim. Tá ótimo, perfeito. Tá. Obrigado, Patrícia. Agora vamos passar para o Pedro. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Estão vendo minha tela? Calma, ainda não. Eu te aviso. Pode começar a falar, contar uma piada ou alguma coisa. Bom, a piada hoje eu não estou inspirado. Então, a ideia hoje é eu falar um pouquinho sobre a testagem de PI3K em pacientes com câncer de mama. Tá? Não sei se já está aparecendo os slides, mas a gente então, tem que começar. Conflitos de interesse. Tá, então, aqui são brevemente meus conflitos de interesse. Eu trabalho com pesquisa clínica com várias empresas e já recebi alguns grants de algumas delas. Então, o que é o PI3K? Né? O PI3K faz parte de uma via de sinalização intracelular, né, que inclui vários sinalizadores, né, principalmente o PI3K é o início da via, que depois tem o AKT e o mTOR, e essa via é coestimulada por receptores de estrogênio, pelo RAS, e ela é relacionada, então, com sobrevivência celular, metabolismo de glicose, angiogênese, proliferação e síntese proteica. Então, uma via bem importante para a sobrevivência das células. E por que ela é importante? Porque essa via está frequentemente
alterada ou mutada em pacientes com câncer de mama. O principal local de alteração é a unidade catalítica da PI3K, da isoforme alfa, tá? É o principal local de mutação. E quando essa via está mutada, ela fica ativada e obviamente que ela então vai estar funcionando independentemente da via de receptor de estrogênio e ela pode manter então o estímulo celular a despeito da gente estar bloqueando a via do estrogênio, né, como a gente viu no slide primeiro ali. Né? E a gente pode ter informações, estimar que aproximadamente 40%, dependendo da série, talvez um pouquinho menos, 35, 20, 30% dos casos de câncer de mama vão ter a mutação do PI3K. Então, é a mutação mais frequente que acontece em pacientes com câncer de mama e principalmente nas subunidades 9 e 20, como nós vamos ver adiante. E tem múltiplas formas que a gente pode buscar e testar essa mutação. Aqui é só um exemplo de um grande banco de dados de mulheres com câncer de mama, hormônio positivo, HER2 negativo, um banco de dados chamado COSMIC, que mostra que 35% dos casos incluídos nesse banco de dados tinham mutação no PI3CA, né? E mostrando que a grande maioria das mutações então são nesses exon 9 e 20, como eu comentei antes, e algumas no exon 7, apesar de que pode haver outros locais de mutação também. Eu vou explicar por que isso é importante mais adiante. Nós temos alguns dados sugerindo então que pacientes que têm mutação no PI3CA podem ser pacientes que têm um pior prognóstico, né? Então, isso é uma análise, uma subanálise de um estudo chamado SAPPHIRE, que foi um estudo que buscou fazer sequenciamento genômico de tumores de mulheres e decisões terapêuticas a partir daí. Então, a subanálise das mulheres hormônio positivos PI3K mutados tem pior prognóstico, pior sobrevida em comparação às que têm PI3K não mutado e também, aparentemente, pior resposta à quimioterapia. Então, vem a questão de qual material utilizar para se testar o PI3K. E aqui são alguns dados do estudo SOLAR-1, que é o estudo do Alperizib, e que também eu vou comentar aqui a razão pela qual nós testamos, né, a disponibilidade de uma droga-alvo para bloquear essa via. Nesse estudo, a maioria das mulheres utilizou tumores originais da mama, o tumor primário, a minoria usou um foco de metástase para ser feita a testagem e o que a gente vê é que, na verdade, o PI3K é uma mutação precoce na evolução do câncer de mama. Ela geralmente já está presente no tumor primário. É muito raro ou incomum que um tumor seja PI3K wild type e se torne um PI3K mutado ao longo da sua evolução. A estimativa é algo em torno de 6 a 8%, como tem ali na parte de baixo do slide. Então, o material a ser utilizado geralmente pode ser o material do tumor primário e se a mutação já for presente, ela já deve estar lá no tumor primário. Existem várias formas de testar o PI3K, RT-PCR, que é no material tumoral, por material tumoral circulante, né, que é o ddPCR, por outras técnicas mais sofisticadas, geralmente utilizando-as em pesquisa, que é o Beaming, o Sanger, e por Next Generation Sequencing, que são as plataformas, né, que depois o Rodrigo vai falar um pouquinho ao final, né, mas existem várias plataformas de testagem de múltiplos genes e o PI3K também pode ser avaliado por ele. Mas, conforme alguns dados também do estudo SOLAR-1, a utilização de PCR é bastante adequada e pega as principais mutações que nós queremos detectar e que são importantes para tomar uma decisão terapêutica, como eu comentei, são no exon 9 e no 20. Então, aqui esse gráfico basicamente mostra que aquilo que é detectado no NGS também, na maioria dos casos, vai ser detectado no PCR.
Então, é um bom exame. E aqui mostrando as mutações principais, como eu havia comentado, 9 e 20 foram as que mais foram pesquisadas no estudo, especificamente falando aí do SOLAR-1 do Alpelisib, e que são hoje as 80% das alterações nesse gene, e que são as alterações que a gente busca com o intuito de achar um alvo terapêutico para pacientes, então, com câncer de mama. Outras formas de testar são biópsias líquidas, né? Aqui no Brasil, nós não temos a plataforma da biópsia líquida específica, né, para PI3K, mas existem algumas plataformas de NGS que utilizam biópsia líquida e que também podem ser utilizadas para testagem. Uma mensagem importante, né, que quando se opta por usar uma plataforma de biópsia líquida e o teste é negativo, como são plataformas de sensibilidade menor, não exclui que se deva testar em material de tumor primário ou metastático, porque às vezes pode-se não detectar material tumoral suficiente na biópsia líquida e para fazer o teste, por isso que ele é negativo, e essa mutação está presente então no tumor que nós queremos tratar. E aqui, simplesmente para a gente encerrar essa parte, é dizer em quem que nós queremos testar. Bom, e qual a razão para testar? A razão é que nós temos uma droga-alvo, que é o Alpelisib, hoje é a primeira droga da classe, disponível comercialmente, certamente virão outras, né? E quando a gente considera que que isso é uma alternativa terapêutica para uma paciente com câncer de mama, hormônio positivo, HER2 negativo, metastático, então aí que se busca fazer o teste. Idealmente deve-se testar já no material tumoral, como eu falei, primário, se estiver disponível, ou em alguma biópsia de metástase. Já no início do curso do diagnóstico da doença metastática da paciente, porque a indicação da droga alvo que bloqueia essa via, ela é uma indicação a partir da segunda linha de tratamento. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para a gente debater. Acho que eu encerrei meu compartilhamento de tela aqui e passo a palavra, então, para a próxima. Obrigado, Pedro. Agora vamos com a apresentação do Tomás, que vai falar sobre as mutações de receptor de estrógeno. Tomás. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é bem bacana esse tipo de iniciativa de falar um pouquinho mais de medicina de precisão. De novo, eu só peço que sinalize se a tela já está aparecendo, tá? Agora, então, eu como... Está aparecendo. Certo? Bom, então, como oncologista, eu me dedico exclusivamente à oncologia mamária e, sem dúvida, essa parte de pesquisa translacional, marcadores, especificamente mecanismos de resistência à terapia endócrina, é o meu assunto de principal interesse, e nesses próximos 10 minutos, basicamente eu penso em passar uma visão bem da aplicabilidade clínica desse potencial biomarcador que envolve a mutação do ESR1, que é o gene que vai codificar a proteína do receptor de estrogênio. Então, a gente fala bastante em terapia-alvo, não é como uma coisa moderna, mas, na verdade, a hormonioterapia para o câncer de mama ela é a terapia-alvo para a via do receptor de estrogênio, seja bloqueando o ligante, não é? Que é o estradiol sérico através da supressão de função ovariana na pré-menopausa ou dos inibidores de aromatase na pós-menopausa, ou através da modulação e da própria degradação da própria proteína do receptor de estrogênio. Mas a gente sabe que existe uma série de respostas diferentes, isso já é conhecido na nossa prática clínica há muitas décadas, porque o câncer de mama é uma doença heterogênea que pode ser subclassificada de uma série de formas, não é? E mais ou menos o que essa classificação tenta dizer para aplicabilidade clínica é se essa vai ser uma doença mais dependente da terapia-alvo para a via do receptor estrogênico ou mais independente, e aí, quem sabe, mais sensível à quimioterapia e também a outras terapias como tratamentos anti-HER2. E por que muitas vezes as doenças são intrinsecamente resistentes à terapia endócrina
mesmo na positividade do receptor de estrogênio, elas vão se tornar resistentes, é porque existe uma série de mecanismos de resistência à terapia endócrina. Esses mecanismos eles vão envolver não só a interação da célula do câncer de mama com o microambiente tumoral, mas também a interação da via do receptor de estrogênio com uma série de proteínas, não é, que vão estar envolvidas, então, desde proteínas na membrana plasmática até proteínas que vão estar em vias de sinalização dentro do citoplasma, como o Pedro falou, de PI3K, KT, mTOR, e também mecanismos de resistência endócrina dentro do núcleo, como o papel do ciclo celular, das ciclinas, e também alterações na própria proteína do ciclo da proteína do receptor de estrogênio. Então, assim como existem os hallmarks, as marcas registradas do câncer, foi proposto que podem existir marcas registradas da resistência endócrina, que são múltiplas, complexas, que interagem entre si e que envolvem, então, maquinária do ciclo celular, transição epitélio-mesenquimal, vias de receptores de fatores de crescimento e também alterações na própria via do receptor, seja através da perda da expressão ao longo da evolução molecular da doença, principalmente em doença metastática, e também por mutações, amplificações e translocações do próprio ESR1, que vai ser o gene. Isso, apesar de ser discutido mais atualmente, é algo que já é conhecido há mais de 20 anos. A primeira descrição de uma mutação no receptor estrogênio ela veio de 1997, mas, na verdade, o que travou esse desenvolvimento foi que toda a pesquisa que foi desenvolvida nessas 2 décadas, ela foi focada em tumores primários. E o conhecimento que a gente tem do Cancer Genome Atlas, né, e de toda a paisagem molecular do câncer de mama primário mostrava que não existiam mutações no ESR1 ou que essas mutações elas eram numa prevalência muito baixa. Então, diferente do que o Pedro comentou, que a mutação do PIK3CA ela vai ser uma mutação no tronco, ao longo da árvore filogenética da evolução molecular do câncer de mama e da sua progressão, as mutações de ESR1 são mutações que foram identificadas em pacientes que tinham doença resistente, então não no tronco, mas sim nos galhos dessa árvore, e estudos a partir de 2013 e 2015 que avaliaram e pesquisaram essa mutação em pacientes que já eram resistentes à terapia endócrina com doença metastática, identificaram, então, essa mutação numa frequência maior. E hoje em dia a gente sabe que existem, então, uma série de mutações, algumas translocações também, mas principalmente mutações que vão estar em códons de hotspots, principalmente no ligand binding domain dessa proteína, tá? Então isso já é bem conhecido. Isso se sabe que essa mutação ela pode ser detectada, seja através de uma biópsia tumoral, mas cada vez mais está se identificando e a potencialidade de um biomarcador em biópsia líquida. E o que essa mutação faz? A gente sabe que para a via do receptor ela ser ativada depende na proteína selvagem da ligação do ligante, o estrogênio, com o receptor de estrogênio, que vai daí agir no núcleo, no DNA, nos elementos de resposta ao estrogênio e estimular a proliferação celular. Então, quando existe essa mutação, vai ter uma configuração diferente da proteína, que ela vai estar ativada mesmo sem a presença do estrogênio. Então, mesmo num contexto de deprivação estrogênica, com o uso de inibidores de aromatase, a proteína ela vai estar constitucionalmente ativada e fazendo com que a via do receptor de estrogênio também fique constitucionalmente ativada. Então, a gente sabe que em tumores primários a prevalência ela é de 0%, mas já é bem sabido que em tumores metastáticos essa prevalência ela varia em torno de 15% a 30% nos casos de pacientes que têm tumor receptor hormonal positivo, HER2 negativo e que já foram expostos a uma linha de inibidor de aromatase. E a gente tem dados, então, da epidemiologia molecular brasileira. Isso é uma coisa que realmente falta bastante. Eu acho que o grupo da doutora Patrícia, sem dúvida, colabora muito com essa questão da epidemiologia molecular ao nível germinativo, mas a gente tem pouco conhecimento ao nível somático, e nessa publicação do nosso grupo de pacientes gaúchas, a gente vê que a prevalência dessa mutação no câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, que falhou uma linha de inibidor de aromatase, ela é de 15%.
bem congruente com a literatura, e o que também a gente viu foi uma associação estatisticamente significativa de pacientes que têm metástases viscerais em comparação com pacientes que têm metástase só óssea, na qual talvez o mecanismo de resistência seja diverso. E qual grupo de pacientes está num risco maior? Então, claramente, esse é um mecanismo de resistência ao inibidor de aromatase e não ao uso de tamoxifeno e fulvestranto, por exemplo. E já desde 2016, não é? A gente vem conversando, e o Dr. Barros, temos essa publicação no JCO, que sugere que talvez os mecanismos de resistência sejam diferentes nos pacientes que usaram o inibidor de aromatase no contexto de adjuvância para os pacientes que usaram o inibidor de aromatase no contexto de uma primeira linha de doença metastática. Isso hoje em dia já está bem comprovado, então, que a mutação de ESR1 ela é uma mutação que acontece no uso de inibidor de aromatase no contexto de doença metastática. E também uma outra colaboração, então, do nosso grupo da ciência brasileira e da oncologia mamária brasileira, é que a gente avaliou os pacientes que falharam ou que são resistentes intrinsecamente ao inibidor de aromatase no contexto de neoadjuvância e que também não foram identificadas mutações de ESR1 nesse contexto. Então, a mutação de ESR1 é uma mutação que acontece nas pacientes que usaram o inibidor de aromatase no contexto metastático. Como um biomarcador prognóstico, é bem estabelecido que ter mutação de ESR1 confere um pior prognóstico. Então, tem uma série de literaturas que mostram isso de uma forma muito clara, mas a principal questão é se é um bom biomarcador preditivo. Então, nos ajuda a gente ter essa informação para a decisão terapêutica, e aqui a resposta é que não. Então, por mais que tenha implicações para pacientes que poderiam usar monoterapia com inibidor de aromatase, então, por exemplo, uma paciente que usou anastrozol ou letrozol em primeira linha, ela usar exemestano, por exemplo, como uma segunda linha no contexto de mutação de ESR1 não é uma boa ideia, mas a princípio essa é a única implicação, já que possuir mutações de ESR1 não é um bom biomarcador para a seleção de pacientes, tanto para uso de fulvestranto em monoterapia, quanto para o uso de quimioterapia, quanto para o uso de everolimus. Então, se eu vou selecionar uma paciente para usar ou não o esquema do Bolero 2, ela ter ou não ter mutação de ESR1 não me ajuda. E no contexto dos inibidores de ciclina, que são o tratamento padrão de hoje em dia, também, basicamente, todos os estudos com abemaciclib, palbociclib e ribociclib não mostraram esse benefício. A principal questão é que talvez, já que esse é um mecanismo de resistência comum, ela possa ser utilizada como um alvo terapêutico, e aí sim isso tem uma potencialidade muito grande por um futuro breve, e eu sugiro para quem se interessa essa revisão que foi publicada na edição desta semana do JCO, que mostra o desenvolvimento dessa classe de drogas que são os degradadores seletivos do receptor de estrogênio, então os fulvestrantos do futuro, que vão chegar muito em breve para o nosso arsenal terapêutico e que tem uma das vantagens de serem drogas via oral. Então, as minhas mensagens finais é que nesse contexto de uma classificação da utilidade clínica, e existem escalas que talvez o Rodrigo venha abordar, e uma dessas escalas é a SCAT, a gente tem que entender que das propriedades importantes de um biomarcador, a mutação de ESR1, ela tem validade clínica e validade analítica, mas a utilidade clínica ela é limitada. Diferente do que a doutora Patrícia falou da mutação germinativa de BRCA, que vai estar no TAIR na primeira degrau dessa escala. Diferente do que o Pedro falou, que a presença de mutação de PIK3CA ela tem implicações clínicas, a mutação de ESR1 ela vai estar no segundo degrau dessa escala, que tem, então, uma potencialidade como um biomarcador, algumas implicações prognósticas, mas a utilidade para a prática clínica, e infelizmente para mim, que tem um interesse especial e que vim estudando isso ao longo dos últimos 5 anos, ela é bem limitada. Talvez com o advento de biópsias líquidas seriadas para personalização da medicina em pacientes que têm câncer de mama metastático, a gente vai estar se deparando mais com mutações de ESR1,
Talvez com o desenvolvimento dos novos SERDs isso possa trazer alguma aplicabilidade, mas nesse momento não é um biomarcador para a nossa prática clínica. O único contexto que talvez isso possa ser utilizado é naquela paciente que tem uma recidiva local e que já usou inibidor de aromatase anteriormente e que tem essa mutação, na qual talvez seja necessário um outro tratamento de hormonioterapia adjuvante. E com isso eu agradeço a atenção de todos, também interrompo aqui o compartilhamento, fico à disposição para as perguntas e passo a bola para o Rodrigo. Obrigado, Tomás. Agora, Rodrigo Ditzmann, né, responsável pelo OC Precision Medicine, o laboratório de patologia e genômica do Grupo Oncoclínicas. Rodrigo. E responsável pelo grupo de Big Data do grupo. Estamos vendo tua tela já, Rodrigo. Pode começar. Talvez esteja no mudo, Rodrigo. Estava no mudo, agora sim. Eu sou oncologista clínico, mas nos últimos anos tenho me dedicado à medicina de precisão, implementação clínica e avaliação de impacto de Next-Gen Sequencing. Eu também trabalho com Big Data e o que é minha paixão mesmo é a integração de dados que a gente é capaz de gerar para explorar ao máximo a informação, dar insights em pesquisa e inovação. Aqui estão os conflitos de interesse. Alguns deles importantes para a aula de hoje. Ok? Então, vamos primeiro fazer um recap aqui de avanços de medicina de precisão, uma coisa mais global, é uma figura bacana que mostra que a gente talvez esteja chegando já num ponto de inflexão no número de terapias guiadas por genômica. Aqui eu falo de genes, biomarcadores e fármacos, né? Como isso começou lá em 2007, 2009 até 2020. Uma publicação que vai sair agora anos em seguida. Eu estou escrevendo o editorial e realmente impressiona que as coisas têm ido por um caminho, talvez agora já mais numa escala exponencial. Não vamos seguir assim eternamente, né? Tem um limite aí. Mas se a gente vê, comparando com outras terapias, imunoterapias, né, o avanço foi talvez mais rápido, mas possa ser que o platô a gente alcance antes, né? Então isso aqui não vai parar, né? O desenvolvimento de biomarcadores e fármacos. Se a gente considerar até uma via mais tardia, né, de desenvolvimento de fármacos, fases 3, com dados promissores aqui, talvez tenhamos 89 fármacos para 58 genes. Tá? Então, isso é uma realidade. O alcance dessas terapias, né, em termos de número de tipos tumorais, também vem crescendo, e o benefício direto que pode ter em pacientes, ou seja, de todo um coorte de pacientes com câncer avançado, quantos deles têm real valor de ter feito um painel, de ter detectado alterações, isso tem aumentado, e sem dúvida com acesso restrito a estudos clínicos, pode ser até 1 de cada 3 pacientes com câncer, tá? Então isso é uma realidade, por isso tem tanta excitement, né, com a medicina de precisão, com painéis de Next-Gen Sequencing. Olha qual é o roadmap aqui, a previsão num cenário, assim, para a indústria farmacêutica melhor possível, de aprovações de fármaco específica para diferentes tipos tumorais, o que eles esperam que vai acontecer nos próximos anos, ou seja, isso é uma realidade, né? Muitos deles são o que eu considero me too, eu também sou inibidor de PARP, eu também em câncer de mama, nesse contexto, eu também um inibidor de PI3 quinasa para refratários ao Pelizib. Então, isso existe repetição, mas tem coisas novas chegando, tá? E a gente tem que estar preparado principalmente para os biomarcadores agnósticos de tumor, tá? E aqui entram a gente conhece, né, a inestabilidade de microsatélites, o TMB,
também o N-Track, raríssimo, mas aí está, e como isso vai aumentar, segundo previsões da indústria farmacêutica nos próximos anos. E grande investimento, tem centenas de estudos basket gerando dados para provar tissue agnostic, né? Mas eu acho que a gente não pode seguir nessa onda e pensar que isso está aqui, assim, e tem que ser usado de maneira irrestrita, né? Eu sou um believer, mas eu também considero que a gente tem que usar com cautela, tá? Igual que meus companheiros nas apresentações. Então, uma realidade é que com o aumento do número e complexidade dos biomarcadores genômicos, né, a gente vai ter cada vez mais necessidade de fazer painel amplo, tá? Quando a gente avalia, né, saindo desse single gene, que eu posso avaliar o P3 quinasa, o estrogênio, posso avaliar talvez BRCA1, BRCA2, mas quando eu vou para um contexto de assinaturas genômicas e tal, é realmente indispensável, né, como também comentava a doutora Patrícia Porola, avaliar múltiplos genes no caso do germinativo. Então, não tem sentido fazer teste que não seja painel amplo, né? Então, isso é uma realidade. Então, também tem que lidar com os resultados quando chega com esse resultado. E como comentava Tomás, eu acho que é importante classificar a acionabilidade dessas alterações de uma maneira para que possa quantificar também o valor, né? Vale a pena buscar e encontrar essas alterações, né, com painéis amplos de Next-Gen Sequencing, em termos de qual o impacto real que eu tenho, né? Além do Standard of Care, que a gente conhece, já foi discutido nas aulas anteriores, mas assim, todo o resto, né? Que é em estudo clínico, alguns até bastante experimentais, com fármacos talvez não disponíveis no contexto nacional, em estudos clínicos, mas que já mostraram, no caso do nível 2, taxas de resposta, ou que eu sei que a alteração funciona para um fármaco em outro tipo tumoral, que seria o nível 3, imagina eu encontro um BRAF mutado raro em câncer de mama triplo negativo, acionabilidade pré-clínica, ou seja, eu tenho dados em células que mostram resposta, né? Então, tudo isso tem que quantificar para poder avaliar o valor, e eu tenho aqui um resumo do que poderia ser agora. Isso é muito dinâmico, muda de acordo com diferentes opiniões de especialistas, mas se a gente for para a categoria 2, né, que tem respostas naquele tipo de tumor, que tem que dar uma olhada, que isso não é para ignorar, né? Então, como eu comentava, a mutação de estrógeno, amplificação do PDL1, que também está se posicionando para imunoterapia, alterações somáticas em BRCA1, BRCA2, as mutações em HER2, AKT1, em alguns contextos, e aí, mais nível 3, a gente sabe que funciona em outros tumores somático, talvez tenha impacto também aqui, PAL-B2, ATM, quer dizer, tá tudo aí, quer dizer, isso não vamos inventar muito mais coisa aqui, já tem bastante conteúdo para a gente discutir. Vou passar em 2 minutos só umas Kaplan-Meiers e uns bar plots aqui para a gente ver resposta. Isso é categoria 2 e 3, olaparib, somático, alteração somática, BRCA1, BRCA2, e como a taxa de resposta tem um comportamento muito parecido com os casos com alteração germinativa. Lembrar que essas alterações estão enriquecidas em metástases de biópsias de pacientes com tumores receptor hormonal positivo, biópsia de metástase, repito, né? Então, assim, pacientes que refratários a múltiplos tratamentos acaba enriquecendo aqui em amarelo como a gente detecta alterações na via, tá? E HER2 mutado, que é raro, estamos falando de menos de 5% dos casos, detectado em tecido ou em biópsia líquida, taxa de resposta na ordem de 25% a 35% com inibidores tirosina quinase, né? Eles estão aí. Outra alteração que começou com dados retrospectivos, inicialmente o PDL1 amplificado, que também detectamos por painel de Next-Gen Sequencing, com maior benefício de imunoterapia, aqui nesse caso é a manutenção, né? É difícil nesses estudos com curvas de Kaplan-Meier, sobrevida e tal, a gente separar o impacto preditivo de prognóstico desses biomarcadores, mas a verdade é que esses pacientes com amplificação vão melhor, né? A mesma coisa para a carga mutacional tumoral em triplo negativo, né? Dentro do subgrupo triplo negativo,
com PDL1 positivo, quanto maior a carga mutacional, maior o impacto em termos de sobrevida, com essas diferentes hazard ratios que vocês podem ver aqui, que vai diminuindo, e avaliem realmente o cutoff, né, de alto TMB aqui, para um super benefício, de 7 mutações por megabase, quer dizer, um pouco diferente do biomarcador agnóstico de 10 mutações por megabase, que é muito, muito raro em câncer de mama, mas existe, né? São populações muito pequenas aqui, mas que talvez menos de 5% do triplo negativo, mas que sim, vão melhor sem dúvida com imunoterapia, né? Repito, aqui dados de sobrevida, livre de progressão e sobrevida global, recebendo imunoterapias de acordo com o status do TMB, né? Mas não é sempre assim, tem outros estudos que mostram que o TMB, pois não tem tanto valor, né? Aqui a taxa de resposta, esse é um estudo que não encontrou um enriquecimento de taxa de resposta com TMB alto, com imunoterapia anti-PD-1, e nesse caso um corte de MD Anderson que mostra que eles respondem tão bem à quimioterapia também. Então, realmente, tem espaço ainda para desenvolver melhor biomarcadores como o TMB em câncer de mama, né? E, finalmente, mostrar que a gente tem achados interessantes, não sei se a palavra é adequada, mas secundários incidentais, fazendo análise de tumor de next-gen sequencing em mama, quando a gente detecta mutações nesses genes, né? BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK e tal, em 37% desses casos, avaliando a posteriori, né, como teste subsequente germinativo, acaba detectando essa mutação. Então, uma coisa que a gente tem que ficar pronto para essas surpresas, né? O painel Next Gen Sequencing de tumor encontra alterações germinativas aí também. E então aqui um breve resumo, doenças raras como tumor secretório de mama não entrei com as fusões de TRAC, receptor hormonal positivo, algumas alterações, emergência dessas mutações, ficar de olho na biópsia de metástase ou em biópsia líquida, tá? O triplo negativo com esses biomarcadores emergentes aqui também, e o HER2 positivo que tem um target claríssimo, está por definir o valor de next-gen nesses casos, tá? E aqui acabo com o meu e-mail para perguntas, se quem não puder mandar perguntas pelo chat agora. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos, na realidade, pelas apresentações. Eu acho que ficou de absolutamente excelente tamanho, né? As coisas foram bem colocadas. Tem várias perguntas aqui que eu gostaria de fazer para vocês. Mas deixa eu começar com o Rodrigo, ali que terminou, e essa pergunta meio que uma provocação também, tá? Tu também participaste da única publicação que eventualmente tenta estabelecer uma diretriz para como manejar tumores sólidos e incluir o sequenciamento genético, né, que foi o grupo da ESMO, tá certo? E tu é um dos autores dessas diretrizes, tá? E câncer de mama não está dentro do grupo de tumores onde os valores, de acordo com o uso da escala da ESMO, né, se justificaria nesse momento, né, fazer sequenciamento. Eu gostaria que tu comentasse isto de início, né, porque que tem implicações para toda essa área de uma forma geral. Sim, a dia de hoje, realmente, não tem em termos de custo-efetividade, avaliada de acordo com a escala da ESMO, impacto fazer next-gen sequencing em todos os pacientes com câncer de mama, né? Então, isso é uma realidade. A gente pode fazer painéis pequenos, pode fazer single gene biomarker, para responder as perguntas críticas para tomadas de decisão em standard of care, e não necessita next-gen sequencing, né? Então, a gente está entrando com o next-gen sequencing na categoria 2 e 3, quando soma todas essas outras alterações que eu comentei, aí a gente começa a chegar com um valor que estaria talvez próximo ao 20% adicional de pacientes que a gente é capaz de detectar alguma alteração que poderia guiar ensaios clínicos com benefício, né? Então, assim, tem que sempre colocar o uso de next-gen sequencing dentro de um contexto. E com um resultado positivo, o que eu faço, né?
Ensaio clínico para categoria 2 e 3, a gente não pode ficar fazendo off-label o tempo inteiro, né? Não chega a ter uma frequência de alterações e um armamentário terapêutico para fazer off-label em câncer de mama. Não existe isso. Então, a gente depende de estudos clínicos que nos indiquem esse teste complexo, né? E também toda uma capacidade de interpretação e saber priorizar o que tu tem que fazer, né? Mas, assim, existe muito avanço. Eu acho que a gente, nesse momento, não recomendo, pois, o NextGen para encontrar um TMB alto, não recomendo o NextGen para encontrar uma fusão rara, em câncer de mama, não recomendo o NextGen em casos não selecionados, né? O NextGen, ele está aí em biópsia de metástase em doentes refratários, em uma situação de... eventualmente características clínicas que fazem pensar que talvez esse paciente tenha um comportamento mais agressivo por alteração de via de reparo de dano, não sei, tem situações clínicas onde a gente pode guiar, mas sabendo que o resultado tem que ter uma capacidade de atuar, e isso envolve estudo clínico e off-label nesse momento, né? E uma das coisas interessantes da plateia é que tem que se discutir como uma das possibilidades a perspectiva saiba, né, das poucas possibilidades que esse teste tem para ajudar na maior parte dos casos, e as questões dos custos associados a isso entrar em consideração. Tá? Mas assim, Patrícia, tu já viste a pergunta aqui no chat, tá? A Patrícia recebeu uma pergunta do Henrique Galvão, né? Em relação aos testes em cascata a partir de um caso por triagem populacional, se isso é custo efetivo, né? Brevemente, Patrícia, para a gente tentar cobrir essas coisas todas. Os principais estudos de custo-efetividade do teste germinativo são pacientes de alto risco com critérios, não são em pacientes identificados a partir de triagem populacional, tá? E o que a gente tem de estudos de custo-efetividade em triagem populacional são basicamente os estudos de Israel, que tem vários, que incorporou, baseado em estudos muito favoráveis de custo-efetividade, incorporou o teste das 3 mutações fundadoras Ashkenazi em todas as mulheres da população de Israel, né? Isso, inclusive, está muito claramente definido que é custo efetivo. Agora, fazer painel multigênico como rastreamento populacional ou até mesmo né, com câncer de mama, até pode ser custo efetivo, mas a gente vai cair de novo naquela questão da utilidade clínica, né? Então, acho que a resposta para o Henrique, sumariamente, não só temos populacional para mutações fundadoras. Perfeito. E custo efetividade favorável. Obrigado, Patrícia. Desculpem, eu estou apressando para tentar terminar com todas as perguntas aqui. Andressa pergunta: painéis somáticos comercialmente disponíveis incluem apenas os hotspots do PI3 quinase que foram estudados no Solar 1, Pedro, certo? Tá? Existem, ou o Rodrigo também pode responder, outras mutações que são comuns no PI3 quinase que não estão incluídas nesses hotspots, também podem dirigir conduta terapêutica? Qual é a tua opinião? Então, como a gente viu ali nos estudos do estudo Solar 1, 80% das mutações, então a grande maioria delas, estão no painel né, de PCR e são os hotspots ali do exon 9 e do 20, né? E foram esses os focos de testagem do estudo Solar 1. Então, são para essas mutações que nós sabemos que o Pelizib, no caso, é útil, né? São marcadores, né, de resposta. Existem mutações em outros exons que não são tão comuns, 1, 4, 5, o próprio exon 7. E a gente, na verdade, como não foram utilizados no estudo, a gente não tem a certeza de que esses são realmente preditivos de resposta ao Pelizib.
né? Acho que é razoável de pensar, se tu fizeres um painel de NGS e tiver mutação nessas outros exons, de fazer a tentativa de uso da medicação, mas não foi isso que foi testado especificamente no estudo clínico e não tem daí uma indicação de nível 1. Então, acho que realmente assim, o PCR e os exons 9 e 20 são os que são testados e são os principais. Pessoalmente eu concordo contigo, mas eu acho que seria perfeitamente razoável testar o alpelisib nessa situação também, em outras mutações nesse sentido, acompanhando a paciente de perto. O Augusto Antoniazzi... Eu vou dar um comentário bem breve, Barrio, sobre isso, na verdade foi o Rodrigo que... Depois, tá... Mas o Rodrigo me ensinou e resumidamente, né, o estudo tem a corte de PI3K mutado e a corte que foi definida como PI3K não mutado, né? E nessa corte essa questão foi avaliada. Então eu concordo com a resposta do Pedro do ponto de vista pragmático, mas é um assunto que vai ser desenvolvido também. Exato. Isso, tem alguns dados espanhóis, né, que eventualmente sugerem que essas mutações também respondem ao tratamento. Então, eu não desestimularia as pessoas, né, simplesmente porque não está no hotspot, né, não foi no teste, que eventualmente não tratem os pacientes. O Augusto está perguntando um caso clínico, basicamente, uma paciente de 57 anos, sem história familiar, que tem 2 tumores concomitantes, né, um triplo negativo e outro luminal, e na avaliação de teste germinativo tem uma mutação em BRCA2 e um RAD51C, tá? Provavelmente patogênica. E aí a pergunta é se vocês considerariam, Patrícia, com a mastectomia redutora contralateral no mesmo momento da terapêutica. Se essa paciente tivesse encaminhada por ti, eu ia te ligar e ia te perguntar o teu entendimento do prognóstico dessa paciente, né? A gente não tem... Um bom prognóstico dentro de uma perspectiva curativa. Então, é uma opção, acho que é uma opção interessante, né? Tem alguns estudos que mostram bom desempenho de adenomastec contralateral em pacientes com variantes em BRCA2, em RAD51C a gente não tem esses dados, infelizmente ainda. Mas uma coisa bem importante que essa paciente precisa considerar se é bom prognóstico é uma salpingoforectomia urgente, né? Ela tem 57 anos, é uma variante patogênica em BRCA2. A gente pode olhar, né, onde é que está essa variante no gene. Tem regiões de BRCA2 que o risco de câncer de ovário é maior. Então, sim, tudo bem. Acho que é uma coisa que tem que discutir com a paciente, pode considerar pela redução, né, do risco de um outro primário, e eventualmente tem alguns dados de redução de mortalidade, mas salpingoforectomia urgente. Nós já passamos por situações parecidas e tu me disse a mesma coisa, então eu ia responder que pensar no ovário nesse grupo de pacientes é certamente uma prioridade. Tá? O Cristiano, tá, tem uma pergunta aqui, que apesar de não ter sido avaliado no SOLAR 1, se existe racional biológico, Tomás, para utilizar everolimus após progressão de doença ao alpelisib? Curta. Essa pergunta é muito boa, como todas do Cristiano, é uma pergunta que eu já tinha feito. Obviamente a gente não vai ter nenhum dado clínico pós-SOLAR 1, assim como não tem dados pós-Bolero 2. Eu tinha a impressão que a resposta seria que não, né? Já que faz parte da mesma via. Mas essa pergunta foi feita por Fabrício André na ESMO desse ano e ele respondeu, então, em maior autoridade, que existem dados pré-clínicos relacionados para isso, que ele tem até alguma experiência clínica, então é uma estratégia que dentro de um contexto favorável pode ser considerada. Numa paciente que tem ainda alguma evidência de doença, né, que pode ser hormônio sensível, né, em que a via pode ainda ser importante, eu não vejo nenhum tipo de problema do ponto de vista clínico em testar esse tipo de estratégia. Tá? Última pergunta aqui para terminar, estamos 4 minutos avançados na hora. Tá? A Andressa também pergunta chama a atenção que uma mutação germinativa em BRCA não é sinônimo absoluto de deficiência de recombinação, Patrícia. Tá? E porque podem haver mutações de reversão no tecido tumoral. Tá? Seria, então, e esta é uma pergunta bem provocadora, o teste de HRD
a melhor avaliação para uso de inibidores de PARP, né, quando isso aqui fique mais disponível nesse tipo de situação? Como está sendo visto? Vou pedir a ajuda do Rodrigo também aqui. Eu acho que o HRD é um teste genérico, né? Porque ele vai te falar do defeito de recombinação homóloga, ele não vai te mostrar exatamente onde é que está esse defeito. No meu interesse aqui de médica geneticista, eu não posso depois pegar essa família e identificar quem tem risco nessa família. E o manejo do paciente também é importante eu saber qual é a mutação, onde é que ela está a mutação. Mas, sim, eu acho que é uma questão válida. A minha preocupação é com o custo, né? E os estudos, isso é que eu não sei, eu preciso da ajuda do Rodrigo. Estudos que mostram o maior benefício de inibidores do PARP são, na verdade, com alterações germinativas, né? Alterações somáticas também. E o HRD vai ser só no tumor, tu não vai fazer HRD germinativo. Então, eu faria até as duas coisas, se fosse o caso, só que daí eu não sei se o custo compensa. Aí eu não tenho essa prática do HRD, acho que é um teste complexo. E ainda o HRD, para mim, não está completamente validado como para utilizar estas drogas do ponto de vista terapêutico. O que tu acha, Rodrigo? Último comentário. Eu não coloquei na aula, eu fiz um PubMed. Acabei ficando mais tempo que deveria buscando justificativa para trazer isso dentro, né, de uma alternativa de assinatura, mas não existe. Realmente, alguns estudos positivos para platina, outros negativos. A tecnologia não está definida qual é o melhor cutoff. Não dá para extrapolar os dados de ovário para câncer de mama. Inclusive, tem alguns com uma sinal, mas eu não considero ele como útil agora mesmo, né? Então, certamente nesta área, se a gente vai usar, né, as alterações como biomarcadores de BRCA, né, é o que a gente pode usar neste momento para indicação de inibidor de PARP. Particularmente, a gente vai enfrentar isso em breve, agora daqui a 2, 3 meses na ASCO, com o estudo Olímpia, né, que foi um estudo reportado como positivo, temos que saber qual é a diferença, né, e vai trazer um desafio muito grande, né, em como nós vamos testar BRCA nas pacientes com câncer de mama, para saber quais delas na adjuvância vão se beneficiar desse tratamento, tá certo? Esse vai ser um passo muito importante para câncer de mama em geral, e eu aviso a geneticista, né, que o número de pacientes testada vai aumentar absolutamente de forma exponencial, né, porque aí tu tem um tratamento adjuvante, teoricamente, né, vai prolongar pelo menos a sobrevida livre de doença, né? Tudo tá bom? Vai ter que aumentar exponencial, né? A capacidade laboratorial, a capacidade de ressonância, a capacidade de vai ser um desafio. A capacidade de ter familiares. Isso, vai ser um desafio muito grande para todos nós, para o laboratório, etc. e tal, em como nós vamos selecionar essas pacientes e como a gente vai testar esse grupo, né, depois, porque o número vai ser muito, muito grande. Bom, já nós passamos 8 minutos da hora, queria pedir desculpas a todos por isso, agradecer ao Rodrigo, ao Tomás, ao Pedro e à Patrícia, excelentes apresentações, né, e espero que isto tenha sido de proveito para todos, né, e quando a gente não dá alguma coisa definitiva de conduta, pelo menos a gente orienta, né, em o que eventualmente nós temos que pensar. Muito obrigado a todos, né, e até o próximo CDC. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau.